Sejam bem-vindos a esse curso, por assim dizer, de física básica, onde nós vamos ver os principais pontos da física. Essas aulas não são voltadas, para quem está interessado em que eu resolva exercícios para vestibular, exercícios de revisão. Não é o foco aqui, tá? Existem outros canais aí com professores que resolvem exercícios voltados para vestibular. O foco aqui é a gente entender física, tá? Entender física num caráter um tanto quanto conceitual. Tentar entender as principais equações ali, como trabalhar com elas, ok? É um curso voltado para quem quer de fato aprender física básica, tanto em caráter de ensino médio, quanto também em caráter de um comecinho de graduação. Eu não tenho muitos recursos para gravar essas aulas, então vou fazer bem simples, mas espero que vocês consigam me acompanhar bem aí, tá? Para começar, a gente precisa entender o que é a física. A física é uma ciência, e é uma ciência que estuda a natureza, tanto que a palavra física significa natureza. Então os físicos, eles estudam desde coisas muito pequenas que estão na natureza, como átomos, até coisas grandes como galáxias, estrelas e o universo inteiro, tá? Está no escopo do estudo da física. Nós vamos começar os nossos estudos pela área da mecânica, que está interessada no movimento dos corpos, no movimento dos objetos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a física é uma ciência que mede coisas. Sendo uma ciência que mede coisas, a gente precisa adotar algumas unidades, algumas grandezas específicas para trabalhar. Essas grandezas específicas, essas unidades específicas, elas vão nos fornecer medidas de coisas específicas para nós trabalharmos com a física, tá? Na mecânica, como nós estamos interessados no movimento das coisas, nós vamos definir primeiro 3 grandezas. Essas 3 grandezas, ou essas 3 unidades de medida, são apenas 3 mesmo, tá? Que nos interessa aqui para a mecânica. Essas 3 unidades de medida, elas são a base para nós fazermos qualquer coisa na mecânica. Então a primeira unidade de medida que a gente precisa considerar é o que a gente chama de comprimento. O que é o comprimento? O comprimento é uma grandeza que a gente mede usando uma fita métrica, uma régua, uma trena, tá? Então, o comprimento, que aqui, sempre que eu me referir a uma grandeza específica, eu vou abrir colchetes e dentro do colchete eu vou colocar essa grandeza. Se minhas cachorras começarem a latir de fundo, aí a gente dá uma relevada, tá? Se vocês escutarem ela latindo de fundo aí. Então, quando tiver colchete e a letra L, L de length, né, de comprimento, então quer dizer que eu estou me referindo a uma unidade de comprimento. O comprimento, a gente mede ele usualmente em metros, tá? Metros. Quer dizer que... Por que eu falo usualmente? Porque existem outras medidas, tá? Metro a gente vai apresentar pela letra M minúsculo. Mas existem outras unidades de medida para comprimento. Por exemplo, quilômetro, centímetro, polegada, jarda, milhas, tá? Existem muitas outras. Mas nós precisamos escolher uma entre essas inúmeras unidades de medida de comprimento, tá? O que a física escolhe como unidade fundamental é o metro, tá bom? Então, o comprimento a gente vai medir em metros, ou simplesmente metro, tá bom? Mas existem outras. A segunda unidade de medida que a gente precisa aqui na mecânica é a unidade relacionada à massa. A massa, ela é a quantidade de matéria de um corpo, tá? O quanto de matéria um corpo apresenta. Então, vai colocar entre colchete a letra M. E a unidade usual de medida de massa é a unidade do quilograma, ok? Então, quilograma, que nós representamos por kg, é a unidade usual de medida de massa, tá? De novo, existem outras, existem gramas, existem toneladas, mas aqui, né, a que a gente escolhe é a unidade de quilograma. E a terceira e última unidade que a gente precisa na mecânica é a unidade de tempo, tá? Então, tempo, time, então vou colocar entre colchetes a letra T. Essa é a unidade de medida de tempo, que nós utilizamos o segundo. Pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, pode ser minutos, pode ser horas, mas nós utilizamos o segundo. Essas 3 unidades, metro, quilograma e segundo, elas fazem parte do que a gente chama de Sistema Internacional
de unidades de medida. Isso quer dizer que qualquer lugar do mundo vai entender o que é metro, o que é quilograma, o que é tempo, tá? Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam muito milhas para se referir a distâncias, enquanto que aqui a gente usa quilômetros, tá? Se a gente escrever tudo em metro, não importa se é nos Estados Unidos, na Coreia ou no Brasil, todo mundo vai entender a mesma coisa, perfeito? Então, essas são as 3 unidades de medida fundamentais que a gente precisa na mecânica, ok? E essas grandezas, elas são fundamentais porque a partir dela nós podemos obter outras unidades de medida utilizadas. Por exemplo, nós vamos aprender a respeito do que a gente chama de velocidade, tá? A velocidade, ela vai ser definida como uma unidade de comprimento. Vou escrever assim, tá? A gente já sabe o que significa esse termo, né? Colchete L. Então a velocidade, ela vai ser uma unidade de comprimento, né? Ou seja, o quanto eu percorro, né? O quanto eu percorro em um espaço em um certo tempo, tá? Então, quando a gente fala de velocidade, ela vai ser definida como uma grandeza de comprimento dividido por uma grandeza de tempo. Comprimento é medido em metros, m, e tempo é medido em segundos. Então, a unidade de medida de velocidade vai ser metros por segundo, ok? Se a gente falar, por exemplo, de densidade. Antes de falar de densidade, deixa eu falar de área. Vai ficar mais fácil para a gente entender a densidade se eu inserir primeiro o conceito de área. Área, o que é área? Bom, vamos pegar aqui uma figura geométrica qualquer, um paralelogramo, bem torto, mas tudo bem. E eu quero medir, né, esse paralelogramo, essa folha, o que for. Bom, se eu quiser medir, eu vou ter que medir a distância daqui até aqui. Consequentemente, eu vou ter um valor de comprimento, L. E vou ter que medir a distância daqui até aqui. Onde também, né, vou estar usando uma régua, uma trena. E eu vou ter uma outra unidade de comprimento. Ora, a gente sabe lá da matemática que a área de um objeto, de um quadrado, de um paralelogramo, nada mais é do que o lado multiplicado por lado, certo? Lado vezes lado me fornece a área dessa figura. Então, qual que vai ser a unidade de medida de área? A unidade de medida de área vai ser uma unidade de comprimento multiplicado por uma outra unidade de comprimento. L vezes L, como a gente sabe da matemática, eu posso representar como sendo L ao quadrado, ok? Como L, a unidade de medida no sistema internacional é metro, então a unidade de medida de área é metro quadrado. Se fosse volume, o volume é algo parecido. A diferença é que no volume vai entrar um termo a mais. Se eu tenho um objeto que ocupa um certo volume, se eu quiser calcular o volume desse cubo, por exemplo, eu tenho que medir a distância daqui até aqui, L, a profundidade, L, e a altura, que é L também. Então, o volume vai ser uma multiplicação dos 3 lados. Como os 3 lados são medidos em unidade de comprimento, vai ficar L vezes L vezes L, ou L ao cubo. Como L está medido no sistema internacional em metros, L ao cubo é a mesma coisa que metro cúbico. Então, a unidade de medida de volume é metro cúbico. Então, agora sim, falando da densidade, uma outra unidade que vai aparecer lá para frente, quando a gente for estudar principalmente empuxo, a densidade ela é definida como quanto de massa, lembrando que esse M maiúsculo representa a massa, o quanto de massa eu tenho por um certo espaço, ou seja, por um certo volume. Então, olha só, a massa ela é medida no sistema internacional em quilograma. E o meu volume, a gente acabou de ver que ele é medido em metro cúbico. Então, a unidade de medida de densidade é quilograma por metro cúbico. Ok? Então, repare que a partir dessas 3 grandezas, comprimento, massa e tempo, a gente pode obter outras unidades de medida. Por isso que essas 3 são unidades de medida ou grandezas fundamentais, pois a partir delas nós derivamos outras grandezas. Ok? Na próxima aula, então, vamos trabalhar melhor com essas 3 unidades, definindo de fato a nossa velocidade, vendo como que a gente obtém, como a gente calcula a velocidade.